No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo prestígio com um recheio bem cremoso, um ganache perfeito. Ele fica com a massa bem fofinha, molhadinha, cresce bastante. Vamos ao passo a passo? Aqui no copo do meu liquidificador eu vou colocar 3 ovos, uma xícara de açúcar, meia xicrinha de óleo, uma xícara de leite e eu tô usando aqui 4 colheres de chocolate 50%. Se você não tiver o 50, pode usar o 30 ou até chocolatado. O único problema do achocolatado é que ele fica um pouco mais doce e não fica tão pretinho. Você usando o cacau ou chocolate 50% ou 30%, ele vai ficar com a massa bem pretinha e fica bem bonito, né? Mas aí a gente usa aquilo que a gente tem em mão. Se você não tem, substitui por achocolatado. Então eu vou bater bem aqui essa primeira parte e aí eu volto com tudo batido. Lembrando que na descrição eu deixo todos os ingredientes marcadinhos por peso e por xícara, tá bom? Então eu vou bater. Agora eu transfiro todo o batido do liquidificador para cá. Eu gosto sempre de peneirar os ingredientes aqui numa vasilha maior, a farinha, assim, porque deixa o bolo mais fofinho e para vocês também poderem visualizar melhor. Agora eu vou peneirar a farinha de trigo. Então aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto sempre de peneirar em 2 vezes ou até em 3, assim, que eu acho que mistura melhor, mas aí vai de cada um. Se você quiser fazer tudo de uma vez só, sem problema. Aí misturo bem. Misturei a primeira parte da farinha. Agora eu misturo o restante. E aqui eu vou colocar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, que eu acho que deixa o bolo mais pretinho, mais fofinho também. Mas se você não tiver, pode colocar então só o fermento. Eu tô colocando aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Então, se você não tiver o bicarbonato, pode usar só o fermento. Mas se você tiver, ajuda mais ainda o bolo a ficar bem mais fofinho. Aí misturo novamente. A minha massa já está pronta, olha que belezura de massa. Então aqui vou reservar e vou falar sobre a forma. Esta forma aqui é uma forma de 18 por 28 e eu não untei, eu só coloquei o papel manteiga no fundo, ó, cortei um pedacinho de papel manteiga, coloquei aqui e não untei as laterais, porque assim faz com que o bolo não abaixe. Ele cresce, adere aqui e não abaixa. Então, se você puder fazer assim, ótimo. Se você não puder, não tiver o papel manteiga, é só untar tudo e tá tudo certo. Então, agora eu transfiro toda a minha massa para a forma. Coloquei toda a minha massa aqui na forma e agora eu vou levar para assar. Quando eu comecei a fazer o bolo, eu já liguei o forno para o forno ficar bem quentinho. Então eu vou assar a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos, mas varia muito de forno para forno. Essa forma aqui é uma forma de 6 centímetros de altura. Nem precisa ser tão alto assim, mas como eu vou rechear e tudo mais, então eu achei melhor colocar nessa daqui, tá? Então eu vou levar para assar, quando tiver assadinho eu volto. Meu bolo já assou, passei uma faquinha em volta e agora eu vou desenformar. Desenformei, agora tiro o papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, o papel toalha faz o mesmo trabalho, tá? Pode usar o papel toalha no lugar do papel manteiga. E olha que massa pretinha e fofinha. Enquanto meu bolo esfria, eu vou fazer aqui o recheio. Vou colocar aqui 2 caixinhas ou latinhas, né, de leite condensado. Vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. Vou usar também 200 gramas de
coco ralado, mas eu tô usando aquele que é em flocos. Se você quiser usar só o coco ralado mesmo, pode ser também. Então, aqui tem 200 gramas ou 2 pacotinhos, né? Vou colocar também uma garrafinha de leite de coco. Vou misturar e vou levar para o meu fogo e vou reduzir um pouco aqui esse recheio. Mas eu não quero ele muito duro, né? Eu quero um recheio bem cremoso para colocar no nosso bolo. Então, olha, misturei aqui, agora eu vou levar para o fogo e vou mexendo lá até chegar no ponto. Quando chegar no ponto, aí eu mostro bem direitinho para vocês qual que é o ponto certo. Já fiz aqui o creme de coco e olha como que ele fica, gente, olha, ele fica assim, ó, quando a gente joga na panela, assim, ó, ele faz um montinho, mas ele se mistura lentamente, ó. Olha, vai se misturando bem lentamente. Então, esse aqui é o ponto. Eu não quero ele muito duro, mas também não pode ser muito mole. Então, esse aqui é o ponto certo para fazer o recheio. Porque aqui, ó, eu acabei de desligar o fogo. Quando ele esfriar, ele vai endurecer mais ainda. Então, eu vou passar para um outro recipiente e vou esperar ele esfriar para poder montar o bolo. Então, o meu bolo já tá assado, o recheio tá pronto. Então, vamos fazer aqui uma caldinha para molhar o bolo. Então, eu vou colocar aqui 2 colheres de chocolate 50% cacau. Só que ele é assim um pouquinho sem doce, assim meio sem sabor, então eu gosto de colocar 2 colheres de achocolatado para dar um sabor bem gostoso, né? Se você for colocar só o chocolate 50% ou 30%, aí você coloca umas 2 colheres de açúcar para dar um gostinho melhor. E aqui eu tenho 400 gramas, 400 ml de leite. Então, eu vou colocar um pouquinho, só para dissolver aqui melhor esse chocolate, né? Misturo bem aqui, para depois colocar o restante. Misturei, vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui é só para evitar de empelotar. Misturei, agora eu coloco o restante. Então, no total aqui, são 400 ml de leite, tá? Aí, gente, ó, eu misturei bem, agora eu vou levar pro fogo. E vou, na hora que levantar a fervura, eu vou deixar só 1 minutinho, tá? Porque eu não quero que essa calda engrossa. Só quero que ela fique um pouquinho só mais consistente, mas coisa pouca, não muita, porque senão fica ruim de penetrar no bolo. Tem gente que faz com ela só assim mesmo, sem ir ao fogo. Mas eu acho que quando vai no fogo, ele pega melhor o sabor e dá uma leve encorpadinha que eu acho que faz bastante diferença na hora de molhar o bolo. Então eu vou levar lá, esperar começar a levantar a fervura, aí eu conto 1 minutinho e já desligo. Então, agora eu vou começar a montagem do bolo. Esse bolo aqui, se você quiser fazer ele como um bolo de festa, também dá. Eu cortei aqui o bolo ao meio, ó, cortei ao meio. Se você for fazer um bolo de festa com ele, aí você corta em 2 partes, tá? Faz 2 cortes nele. Então, eu coloquei aqui o meu bolo. A minha caldinha, que já tá morninha, coloquei aqui. Molho bem, porque esse bolo ele é gostoso bem molhadinho. Se você quiser fazer também para desenformar, aí é só você forrar a assadeira com um plástico, tá? Esses saquinhos de colocar alimento, então é só você abrir e colocar no fundo da assadeira para poder desenformar. Ó, molhei bem aqui, aí eu coloco o meu recheio. Esse recheio aqui, se você for fazer um bolo de festa com 2 camadas, essa quantidade de recheio é perfeita, tá? E você divide em 2 partes e coloca no bolo. É que eu quero uma camada bem grossa de recheio. Mas se você for fazer um bolo de festa,
com 2 camadas, esse daqui fica excelente. Então, aí eu coloco todo o meu recheio aqui. Coloquei todo o recheio, ó, dei uma boa acertadinha nele. E aí, agora eu venho com a outra parte do bolo. E dou aqui uma apertadinha. Pra ele assentar bem aqui o recheio. Aí eu venho e molho bem ele. Já molhei bem o bolo. E agora eu vou colocar um plástico filme e vou levar pra geladeira. Passei um plástico filme, agora eu vou levar pra geladeira, que o ideal é ele estar bem geladinho pra gente fazer a cobertura aqui e poder se deliciar. Então, o ideal é que ele fique na geladeira pelo menos umas 6 a 8 horas, tá? Quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais firme ele fica, ele absorve aqui a caldinha que a gente colocou. E então, quando passar esse tempo, aí eu volto pra gente terminar esse bolo delicioso. Enquanto meu bolo tá lá na geladeira, ele já tá quase pronto, já se passou algumas horas. Eu vou fazer um ganache. Então, aqui eu tenho 80 gramas de chocolate meio amargo. É o equivalente a uma barrinha, tá? De chocolate. Eu tô usando, e aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite. Eu vou fazer um ganache aqui. Se você quiser usar o chocolate ao leite, pode usar, só que eu acho que fica um pouco doce demais. Mas aí é questão de gosto. Então, eu vou fazer aqui um ganache, vou levar para o micro-ondas, vou deixar 30 segundinhos, dou uma mexidinha, depois mais 30 segundinhos, até derreter aqui e fazer um ganache bem bonito. Gente, meu bolo já tá pronto. Eu deixei ele na geladeira por 8 horas, tá? Então, ele tá bem geladinho, bem gostoso. Vou tirar o plástico aqui. E agora, eu deixei a minha ganache paradinha lá por mais ou menos meia hora e ela já tá bem firme. Então, agora eu vou colocar a ganache aqui por cima. Se você for fazer na forma como eu estou fazendo, uma barrinha de chocolate, aqueles de 80 gramas, é o suficiente. Agora, se você for desenformar, for virar ele, fazer numa bandeja, aí eu recomendo que você faça com 2 barrinhas, tá? E uma caixinha de creme de leite, porque daí dá pra você cobrir todo ele. Então, aí eu venho com a minha ganache e coloco aqui por cima. E agora é só espalhar. Espalhei o ganache aqui por cima, aí ó, vou colocar um pouquinho de coco ralado por cima, mas é totalmente opcional, tá? Porque só assim, ó, ele já tá lindo, nem precisava do coco ralado. Mas, como ele é um bolo de prestígio, e prestígio leva coco, então eu resolvi colocar um pouco aqui nas beiradinhas, tá? Mas é opcional, você coloca se você quiser. Bolo pronto, gente, olha que delícia de bolo. Olha só se não dá água na boca. Agora vamos cortar um pedaço bem generoso aqui. Cortei aqui o meu pedaço, gente, olha isso. Vê se não é uma obra de arte. Gente, esse bolo é tudo de bom, viu? Cortei meio tortinho, né, que é normal, eu sempre corto torto mesmo. Mas olha que delícia de bolo, gente. Vê se não dá água na boca. Agora vamos saborear essa gostosura.
Gente, cortei aqui meu pedaço, vou saborear, mas antes, deixa eu dizer uma coisa. Esse bolo aqui, ele é simplesmente delicioso. Mas também tem uma outra forma que ele fica muito bom. É você cortar ele todo em fatia e embrulhar no papel alumínio e deixar na geladeira e vai pegando aos poucos, assim. Fica muito prático, geladinho e delicioso. Então, fica muito bom assim, comer dessa forma e geladinho também. Para servir também é muito prático, né? E esse bolo aqui também é muito legal que você pode congelar, tá? Então, olha aí, que bolo maravilhoso para você fazer nas festas aí, ó, de final de ano. Olha que delícia, gente. Ó, sinto muito, viu? Mas eu vou fazer vocês passarem vontade. Olha que maravilha de bolo, gente. Olha, divino. Molhadinho, macio, saboroso, é tudo de bom, gente. Pode fazer, que vocês vão se apaixonar por esse bolo. Ele é muito gostoso, viu? Eu vou ficar saboreando essa gostosura. E até o próximo vídeo. Fui!